Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Nossas palavras iniciais são de gratidão à Federação Espírita do Estado de São Paulo e a esta entidade que nos hospeda, a todos os senhores que aqui se encontram, pela oportunidade de desejarem estes momentos de elevada significação espiritual, artística, cultural e doutrinária do pensamento espírita. Profundamente reconhecido aos senhores diretores da casa abençoada, onde a é uma constante no amor, e a senhora Ombreta, que nos enseja este momento de elevação espiritual, os sentimentos mais profundos da nossa emotividade reconhecida. Ele era um modesto lenhador, acostumara-se a viver à borda da floresta. A sua vida era modesta, desde quando começara a existência. A dificuldade e os desafios faziam parte do seu cotidiano. Certo entardecer, no entanto, acercou-se-lhe da morada humilde um homem que era sábio e pediu-lhe o ensejo de repousar. Estava jornadeando e precisava de uma noite de repouso. O lenhador hospedou com ternura. No dia seguinte pela manhã, quando o homem sábio se dispôs à marcha, agradeceu-lhe e falou-lhe com bondade: homem, adentra-te na floresta. Foi-se e o lenhador começou a pensar que desejara ter-lhe dito aquele homem sábio que deveria ser um homem santo. Pela primeira vez, ele saiu da borda da floresta e adentrou-se por mais de 500 metros. Ao penetrar na intimidade do bosque, ele deparou-se com árvores nobres. Ali estavam árvores venerandas, daquelas que já se encontravam em extinção. Era o berço natural de mogno e de outras madeiras admiráveis. O lenhador correu à cidade, registrou aquela área em seu nome e, munido de instrumentos novos, derrubou algumas árvores, vendeu-as, e agora, com uma economia reforçada, ele melhorou a casa, continuou a derrubar as árvores preciosas, mudou a estrutura econômica, e depois de 10 anos, agora ele já era um homem cinquentenário, estava na varanda da sua casa confortável, quando se recordou do homem santo. Entra na floresta. Ele resolveu adentrar-se mais. Agora que já possuía um veículo, adentrou-se até além do limite que ele era conhecido. E percebeu que na parte distante da floresta havia um córrego generoso, uma montanha altaneira. E à medida que ele se aproximava, percebeu que nas areias espalhadas no curso do rio havia pedras especiais. E fascinado por alguma delas, resolveu reuni-las, levou-as à cidade e teve a notícia que se tratava de uma mina de cobre. Ele de imediato registrou a área, contratou pessoas especializadas
e lentamente abandonou a velha profissão de madeireiro, tornando-se minerador. Agora ele era um homem rico, possuía uma fortuna expressiva. Seus filhos não experimentaram as dificuldades que ele viveu. Estavam agora desfrutando da galhardia e da posição de destaque. Já estava com 60 anos, quando, meditando numa noite estrelada, pareceu escutar a voz do homem santo que dizia: homem, entra na floresta. No dia seguinte, ele resolveu, com uma equipe de homens conhecedores da terra, geólogos, adentrar-se mais e mais, vadiou o rio, foi até a sua nascente e percebeu que da intimidade de uma gruta, pedras negras rutilantes, pedras alfinetentes e preciosas, brilhavam ali diante das areias ou engastadas na rocha. De imediato se descobriu que ele havia encontrado um véio maravilhoso de diamantes. Ele registrou a área e agora cercou-se de homens profundamente conhecedores dos negócios, advogados, agrimensores, geólogos. Estava com 70 anos, a fortuna abençoara-lhe a vida, tudo corria-lhe bem, mas os problemas também se complicavam. As empresas que se haviam originado desde a primeira madeireira traziam-lhe preocupações e outros desafios. Quando então se recordou do homem sábio: homem, adentra-te pela floresta. Mas nesta oportunidade ele adentrou-se por si mesmo e por fim encontrou a paz. Enquanto ele viajou para fora, ele conseguiu coisas, adquiriu problemas, perturbou-se nesse emaranhado dos desafios humanos. Mas na hora em que ele se resolveu penetrar-se, ele se deslumbrou com a paz interior e nunca mais teve problemas. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, preocupado com a problemática da felicidade na Terra e de como você poderia adquiri-la, interrogou as entidades venerandas que era necessário fazer para desfrutar da felicidade, como lográ-la. E na resposta de número 919 do Livro dos Espíritos, os embaixadores dos céus propuseram: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Entretecendo considerações a respeito da questão, o espírito Agostinho de Hipona, o célebre bispo da África, refere-se que na oportunidade, quando ele estava na terra, tinha por hábito a reflexão. Diariamente, antes de deitar-se, ele fazia o exame de consciência. E quando se dava conta que havia delinquido, equivocado, perturbado, de imediato procurava reabilitar-se. Quando ele percebia que havia agido com correção e com nobreza, aprimorava os sentimentos e aprofundava as realizações. Era o exame de consciência. O perfil admirável deste homem, que fez publicamente a sua autopsicanálise, que serviria de base para a humanidade do futuro, no seu extraordinário Confiteor. Mas Allan Kardec, igualmente preocupado com a problemática da criatura humana, já houvera interrogado as entidades superiores, conforme se lê na questão 621 da obra citada, onde
está escrita a lei de Deus. E os benfeitores responderam com duas palavras: da consciência. A consciência é o grande desafio do dimensional no processo da evolução antropológica, sociológica, psicológica da criatura humana. Carl Gustav Jung, o pai da psicanálise analítica, tem oportunidade de asseverar que o encontro com a consciência é o momento clímax da evolução da criatura humana. Para encontrar a consciência é necessário mergulhar no mundo íntimo, no mais profundo. E o momento desse encontro é aquele no qual a criatura identifica os seus conteúdos psíquicos em relação ao próprio ego. Isto porque, na opinião de Freud, de Jung, de Adler, de Erich Fromm, e das correntes da psicologia contemporânea da psicanálise, a criatura humana é o seu inconsciente. O inconsciente, ainda na opinião de Jung, é semelhante ao oceano imenso, no qual está a consciência como se fosse uma rolha perdida ao sabor das águas. Para dar-nos uma ideia do significado do inconsciente, Jung estabeleceu que diante de um iceberg, o inconsciente seria 95% da sua parte submersa. E aqueles 5% acima das águas seriam apenas a consciência, a afirmar que nós somos escravos e vítimas dos nossos arquétipos, dos impositivos dos nossos condicionamentos, das heranças e atavismos ancestrais das gerações passadas, e que o despertar da consciência é um grande desafio da proposta psicológica, razão pela qual estabeleci ainda Jung que a única maneira de desvelar-se, de encontrar o inconsciente, é através da imaginação ativa e da linguagem onírica. Quando se pode interpretar os sonhos, realizar a catarse, arrancar do mundo interior todas aquelas marcas, todas aquelas dificuldades que nos trazem perturbação, conflitos, complexos, consciência de culpa. Para o extraordinário paranormal que foi Jung, a criatura humana vive desse processo inevitável da sua ancestralidade. E ele se recusou a aceitar a reencarnação, que lhe projetaria a luz para explicar que o arquétipo é a memória das experiências da própria criatura nas jornadas transadas na direção do futuro. Razão porque os espíritos asseveraram a Allan Kardec que a lei de Deus está na consciência. E que a única maneira de encontrar a felicidade é o autodescobrimento. Buda já afirmava: eu estou desperto e por isso sinto Deus. Enquanto as criaturas dormem, eu e o Pai somos um. Porque nos identifiquemos em profundidade, asseverou Jesus em outras palavras. Mas nós que ainda nos distanciamos da grande luz, permanecemos no oceano do entorpecimento e dos atavismos, agindo praticamente através de fenômenos reflexivos. Somos a criatura humana, mas ainda não nos identificamos com a realidade divina, que fez Jesus dizer que ele e Deus eram uma unidade universal, conforme preconiza hoje o pensamento dualismo, para dizer que saímos de Deus e marchamos para Deus, como propõe Allan Kardec, sem que nos percamos no panteísmo. A
proposta da atualidade, portanto, é desafiadora, porque ela nos faz este convite para o autodescobrimento. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por quê ou para que estou aqui? Se nós fizermos uma análise, iremos observar na psicologia que a criatura humana é um biótipo que se caracteriza por 4 peculiaridades: a personalidade, a identificação, o conhecimento e a consciência. A personalidade, que vem da palavra persona, máscara, é aquilo que nós projetamos, aquilo que desejamos que os outros saibam, aquele exterior que nos resguarda da curiosidade e da observação alheia. A personalidade é, portanto, a forma exterior com a qual nos apresentamos no meio social. A identificação são aquelas características que nos levam, pela lei de afinidade, a sintonizar com o que nos apraz, com o que nos atende, com aquilo que gostamos. O conhecimento são os valores que reunimos na experiência intelectual, das realizações culturais, das experiências profissionais, o que sabemos. E a consciência é essa faculdade que nos permite discernir entre o que devemos e o que podemos fazer. O que não podemos, embora devamos fazer. E o que devemos fazer, mas não podemos, para poder nos encontrarmos como fiel da balança, na linha do equilíbrio. Mas esta é uma proposta eminentemente materialista, da filosofia behaviorista do comportamento. O que é verdadeiramente a criatura humana? O Espiritismo dirá que há um 5º elemento. Este elemento é a individualidade. A individualidade é o ser espiritual momentaneamente emboscado na matéria. Este ser que preexiste a formação do corpo e a sua disjunção sobrevive. A individualidade supera a persona. Ela traz as características das experiências de encarnações anteriores, que lhe modelam a realidade transitória desta passagem terrena. A individualidade é aquele sonho não transformado em legitimidade por Jung. Haverá alguma coisa que sobreviva além do arquétipo, além dessa herança dos atavismos ancestrais. Haverá alguma coisa que se movimente com independência. A severa, moderna psiquiatria, que sim, sob o aplauso da psicologia transpessoal, conseguiu-se demonstrar que o cérebro não produz o pensamento. A mente é algo que independe dos neurônios cerebrais. A mente é o resultado de uma energia pensante, que se utiliza da câmara cerebral como digitador de um computador. De acordo com a digitação, os automatismos dos ícones trazem as mensagens. Mas é necessário saber manipular esses ícones para poder encontrar os registros que estão guardados. A mente, por isso mesmo, não pertence à matéria. Ela é um ser preexistente que, ao dominar a caixa encefálica, vai naturalmente decodificada pelos neurônios cerebrais. Transforma-se em pensamento, em realização, em verbalização, para poder manter a comunicação entre as várias criaturas. Essa mente, do ponto de vista psicológico transpessoal, é o eu superior, o si, com S maiúsculo, que nós deveremos encontrar numa viagem interior, para poder detectar as causas da nossa realidade, neste oceano de condicionamentos inconscientes. Quando Freud estabeleceu
o inconsciente profundo. E Jung se reportou ao inconsciente coletivo. Ele adotou a mãe natureza como a geradora das nossas impressões, que nós detectemos na causalidade divina, no Deus Criador do Universo, de onde provimos por emanação do seu psiquismo, trazendo embutido dentro de nós, para podermos desenvolvê-lo através do carreiro das reencarnações. E é graças a essa visão psicológica da doutrina espírita que mergulha no âmago da realidade para dizer que a criatura é a soma das suas experiências. Por isso mesmo a criatura é um ser tão complexo. Em cada encarnação tem uma personalidade. E as experiências de cada personalidade somatizam-se na individualidade, apresentando-se como variados conflitos que aturdem, que afligem e que nos tornam pessoas tão estranhas, umas para com as outras e para conosco próprios. Mas como fazer para solucionar este terrível dilema? Os espíritos disseram que era necessário conhecermos a nós mesmos. Para nos conhecermos a nós mesmos é necessário parar. E como consequência viajar para dentro, utilizando-nos do mecanismo sublime do amor. Jesus sintetizou toda a sua doutrina, toda a proposta dos profetas antigos, em um amor com caráter de trilogia. A Deus, causa cáusica, ao próximo, decorrência para a fraternidade universal, porém, como a si mesma a criatura se ama. Ninguém é capaz de amar a outrem se a si próprio não se ama. Aquele que não se ama, ninguém ama. Ele compete, ele se apaixona, ele conquista, ele submete. Mas como ele é desconhecido no país de si mesmo, ele não pode falar a linguagem do país do seu próximo. Eis porque os relacionamentos interpessoais degeneram em conflitos. Porque quando nós amamos alguém, desejamos submeter aos nossos caprichos. Queremos que a pessoa seja feliz dentro dos nossos padrões. Estabelecemos modelos que devem ser conduzidos. E enquanto a pessoa atende ao nosso ego, tudo está muito bem. Até o momento em que a pessoa se desvela, como escreve com muita beleza o psicólogo americano Powell. Eu não lhe digo quem sou, porque você não me aceitaria. Nós vivemos um relacionamento de projeção de imagens. Projetamos a nossa imagem no outro e desejamos que ele seja aquilo que nós estabelecemos que ele deveria ser. No momento em que descobrimos que ele não é exatamente o meu padrão, nós então nos chocamos. E dizemos, mas eu me decepcionei com você. Quando deveríamos dizer, eu me decepcionei comigo mesmo. Que desejei submetê-lo à imagem do meu limite, quando você tem o seu limite do infinito. Neste momento de graves conflitos do planeta terrestre, em que as criaturas parecemos desarvoradas, a única solução é o amor. A si mesmo. A busca da integridade emocional. A busca da autorrealização. Hoje na linguagem convencional da autoestima. Porque aquele que se autoestima, aquele que se ama, respeita-se e respeita o próximo. Ama a Deus que está nele próprio. E realiza esse triângulo equilátero do amor através das suas manifestações mais elevadas. Quando nós nos referimos a essa necessidade do alto amor, as pessoas frustradas, que vivem da ilusão da projeção, logo têm um mecanismo de fuga e dizem, mas isto é egoísmo. Esse senhor está falando que nós deveremos ser egoístas. Porque essas pessoas não se dão o trabalho de consultar os dicionários. Egoísta não é aquele que se ama.
é aquele que reúne coisas para si, que amealha para si, que deseja que os outros o amem. Mas aquele que se ama é alguém que vai buscar tesouros para repartir. É aquele que se respeita a si mesmo para aprender a respeitar o próximo. É aquele que descobre o véu inexaurível, o véu intransponível da felicidade. Inesgotável. Porque ele descobre as suas infinitas possibilidades de crescimento. E está sempre feliz. O apóstolo Paulo sintetizou numa frase: eu sou mesmo. Na alegria ou na desventura, eu sou mesmo. Porque a sua preocupação não era ter, era ser. Ele não estava preocupado em possuir, mas em libertar-se. Ele desejava amar-se de tal forma que pudesse refletir aquele que é o amor não amado. E por isso mesmo um dia ele teve a coragem de gritar: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Havia uma identidade tão grande entre ele, Cristo, e por efeito Deus, que ele realizou esse espírito admirável de síntese no amor e dedicação à humanidade até o holocausto. A grande proposta hoje é de buscarmos o sentimento de amor sem jaça. E a doutrina espírita novamente nos vem em socorro. A caridade. A caridade é o amor em ação. A caridade é o amor que atinge a plenitude e que se doa. A caridade é o amor mais excelente porque se olvida de si mesmo para poder tornar-se luz no caminho dos outros. Foi aqui repetido mais de uma vez. Pegadas na areia, aonde tu estavas, Senhor, daquelas horas difíceis que eu olhava a praia, e somente havia as minhas marcas onde tu estavas. Filho, nunca te deixei a sós. Quando tudo ia muito bem, eu segui ao teu lado. Mas ali estão as minhas pegadas. Enganas-te. Nas horas difíceis eu não era teu companheiro. Eu carregava-te. As pegadas que ali estão são minhas, porque tu repousavas nos meus braços. Essa é a grande proposta do amor. É a proposta excelente do amor que vige em todo nós. Cronin, o admirável Joseph Cronin, que nos deu na literatura internacional obras inolvidáveis, sob o luar das estrelas. Cidadela, pelos caminhos da minha vida, os irmãos Bradley, ou a família Bradley, o jardineiro espanhol e outros, narra que certa feita ele se encontrava na Itália e resolveu visitar a cidade famosa da lenda de Romeu e Julieta. Mas quando ele estava a descer as montanhas para poder verificar o lugar onde teria ocorrido o grande romance, ele viu sair do bosque duas crianças. Acenaram para que o automóvel parasse e de imediato correram ao lado em que ele estava. E um deles, de voz fanhosa, disse: doutor, o senhor não prefere comprar morangos silvestres? Acabamos de colhê-los. Um sequer chegava à altura da porta. O outro era mais alto, esguio, usava um paletó que não era seu, tinha a voz um pouco anasalada. E naturalmente o meu chofer italiano me disse: não se deixe ludibriar. Esses meninos nas estradas são muito astutos. Mas os morangos haviam sido colhidos há pouco. E é um dos meus fracos, então eu comprei os morangos. Ele sorriu e disse: meu nome é Josepo. Meu irmão, o senhor ainda vai nos ver, doutor? Com certeza. Quando eu cheguei à cidade, depois de banhar-me, de cear, era um maravilhoso verão italiano, mês de agosto, sol até a noite.
Eu saí um pouco para caminhar quando vieram as duas crianças correndo. Doutor, não se lembra de nós? Nicola e Josepo. Também me chamam Jacopo. Olha, o nome não é muito importante. O importante são os negócios que nós fazemos. O doutor não gostaria de cigarros americanos. Foi logo depois da guerra. Também aqui nós temos fotografias, nós temos baralhos, nós temos tudo em nossos bolsos. Os meninos eram tão vivazes que eu resolvi comprar até o que eu não necessitava. Porque ao invés de serem mendigos, eram dois trabalhadores. Retornei ao hotel, deitei-me. No dia seguinte eu fui visitar algumas cidades periféricas e quando voltei, altas horas da noite, lá estavam os dois meninos a dormirem sobre uma pilha de jornais. Eu não me pude deter. A curiosidade de jornalista levou-me até eles e eu perguntei: Nicola, Jacopo, acordados, passa da meia-noite? Ah, doutor, estamos esperando o trem de Padova para mandar os jornais. Nós temos que negociar. A vida é muito difícil. Era 1946. Então nós temos que negociar. Mas, Jacopo, me desculpe. Vocês parecem que são excelentes negociantes. E por que estão vestidos tão mal? Esse paletó, doutor, a nossa vida privada é privada, não é pública. Afinal, nós servimos bem, mas a nossa vida íntima é nossa. Se eu queira desculpar. Não se aborreçam. É que eu sou inglês, como vocês devem ter percebido. E logo amanhã à tarde estarei voltando à Inglaterra. E vocês são dois biótipos que me interessam como jornalista. Poderia ser-lhes útil em alguma coisa? Os dois meninos entreolharam-se. Pareciam ter um mistério que me despertou a atenção. Bem, se o doutor nos pode ser útil, não há dúvida que nós vamos utilizar. Mas será que o doutor nos pode ser útil? Até às 3 da tarde. Com muito prazer. Bem, doutor, é o seguinte. Nós necessitamos de subir a cordilheira, porque temos um dever em uma cidadezinha que fica na montanha. Já que o doutor é tão gentil, nos poderia no seu automóvel levar amanhã, ou mandar o seu chofer levar-nos? Eu havia despachado o chofer para o domingo. Já não necessitava dele. Mas a minha curiosidade foi tão grande para descobrir o que eram aqueles meninos, que eu resolvi levá-los eu próprio. E disse-lhes que estava às ordens. Eles sorrindo e falaram: doutor, então amanhã às 8, aqui mesmo. Quase não dormi. A curiosidade é como um vírus. Interiormente começa a corroer-nos e quando nos damos conta, estamos carcomidos. No dia seguinte, hora atrasada, eu estava lá e, para minha surpresa, Nicola e Jacopo estavam bem vestidos. Estavam tão limpos. No dia anterior eu pensei que eles não tomavam banho fazia séculos. Mas agora eles estavam penteados, arrumados, lavados, areados. E tinha uma pequena mala. Eu fiquei mais espicaçado. Doutor, nós aceitamos o favor, sem perguntas. Claro, sem perguntas. Eu não sou curioso. E sei respeitar os segredos daqueles que estão comigo. Vocês me dirigem. Eles iam como dois gárrulos pássaros. Churreavam, entreolhavam, se seguravam as mãos. Subimos a cordilheira, adentramos-nos em uma cidade pequena. E ele dizia por aqui, por ali. Até que eu vi uma casa enorme, uma mansão faustosa. Os velhos muros cobertos. Mas o doutor nos esperará na tratoria. Ali do lado esquerdo, nós iremos lá. Dentro de 40 minutos, 1 hora. Está bem, doutor? Claro, está bem. Os senhores são meus clientes. Ou melhor, eu sou servidor de vocês. Mas eu digo, eles me pagam. E logo que os dois entraram, eu levei o automóvel até adiante e voltei a pé. Quando eu abri o portão, era uma casa senhorial renascentista. Deus meu! Que fazem aqueles dois ratos da estrada nesta mansão? Que farsa! Eu hei de descobrir. Mas quando eu me acerquei da porta de entrada,
o odor de éter, médico que sou, disse-me de algo que transcenderia a minha capacidade de entendimento imediato. Acercou-se-me uma religiosa e perguntou-me em bom tom, naquele tom misterioso das religiosas, naquele sorriso enigmático que ele não sabe se está a favor ou contra, em que podemos ser útil. Era uma pergunta óbvia. E eu disse, não, eu estou procurando duas crianças. Oh, sim, Nicola e Jacopo. A senhora conhece, madre? Oh, sim. Quem não conhece Nicola e Jacopo? Em toda esta região da Itália. Eles acabam de entrar. Sim, porque eu vou conduzi-los e gostaria de saber se poderia falar com eles. Agora não. Agora é um momento muito grave na vida deles. Com muita habilidade eu arranquei a confissão da freira sem ser padre. Mas, irmã, o que estarão fazendo esses dois meninos? Aqui é uma clínica especializada, doutor. É uma clínica de ortopedia, de reumatologia. Nicola e Jacopo, venha comigo. A madre gostava também de guardar segredos. Ela desvelava só um pedacinho. Chamou-me, levou-me pelo corredor longo, e então pela fresta da porta, eu vi uma cena inesquecível. Nicola, o menor, estava sentado à janela que contemplava a montanha de abetos elevados. Jacopo estava ajoelhado diante de uma cama de lençóis alfinetentes sobre a qual estava uma menina linda. Os cabelos negros, mouros, italianos da Calábria, estavam abundantes, caindo-lhe sobre os ombros, semblante pálido. Eles estavam em silêncio. Havia aquela presença mirífica da divindade. Os três estavam calados. Mas a gente podia escutar a voz do coração, que falava pela boca silenciosa da emotividade das crianças. A madre me disse, é Lucia. Lucia é irmã deles. Ela é paralítica. E chamou-me ao lado. O doutor conhece a história dessas crianças. Mais ou menos, madre, mais ou menos. Faltam-me alguns detalhes. Pois eu narrarei. Esses três meninos, Nicola, Jacopo e Lucia, eram filhos de um grande tenor do Scala de Milão. Sua mãe era prima-donna. Eles viviam na abundância, desfrutavam da fortuna, gozavam e naturalmente gastavam mais do que o que ganhavam. Mas moravam em uma grandiosa mansão, até que certo dia, descendo a grande cornicha, naturalmente embriagados. O senhor sabe como são os artistas. A irmã era maledicente. O carro escorregou, bateu na montanha do lado, explodiu o tanque de gasolina. Eles morreram carbonizados. E naturalmente os credores, como abutres, assenhorearam-se da mansão, dos móveis, dos objetos de arte, da prataria, dos cristais da Bavária e da Tchecoslováquia, dos tapetes persas. E as três crianças foram atiradas miseravelmente na rua. Bem, o senhor deve ter percebido que Lucia deve ter 14 anos. Jacopo deve ter 12 anos. E Nicola deve ter 10. Pessoas generosas que amavam a arte de seus pais acorreram para os ajudar. Eles levantaram a cabeça e declinaram da ajuda. Não necessitavam de esmolas. Eles se amavam. Eles pretendiam reconstruir a vida e foram morar às margens do Pó, numa grande enchente. O rio levou-lhes a casa miserável e eles ficaram daqui para lá, no dia com a umidade, com os maltratos, enfermou. Certo dia, há 3 meses atrás, eu estava no plantão, quando entraram as 2 crianças, trouxeram o diagnóstico médico, apresentaram-nos toda a história clínica de um problema de saúde e perguntaram-nos quanto era o internamento da paciente. Nós vimos que se tratava de crianças pobres e órfãs, porque o desafio deveria ser para seus pais. Perguntemos pelos pais irresponsáveis e eles disseram,
estão nos céus. E Deus é o responsável pelo universo. Do que adianta responsáveis que não têm responsabilidade porque vão morrer? Então nosso fiador é Deus, que é imortal. Nós queremos internar a nossa irmã. Ah, meu filho, aqui é uma clínica suíça, é muito caro. Não estamos perguntando se é caro ou barato. Queremos saber o preço do tratamento. Mas vocês não vão poder pagar. Mas o problema é nosso, não da senhora. Nós pagaremos antecipadamente para que o hospital não corra risco. É somente dizer quanto e cada domingo pela manhã nós viremos pagar. Diante do desafio, a administração resolveu examinar a menina. Ela foi trazida em um carro de praça. É um caso recuperável. Através de uma terapia muito bem orientada, de uma fisioterapia muito cuidada, ela já está recuperando os movimentos e caminha para a saúde. E há 3 meses, todo domingo de manhã, esses 2 pardais da cidade chegam aqui pressurosos com um buquê de flores, ou uma maleta, onde trazem doces, guloseimas, presentes, e não conversam. Beijam a irmã e ficam silenciosos. Um deles contempla a montanha, o outro admira a irmã, e ela parece uma Madonna, recordando-se de algo que se chama saudade. Nós nunca perguntamos como eles conseguem dinheiro, nem nos interessa. Porém, o importante é que são os melhores clientes da nossa casa. Jamais atrasaram. Todo domingo, pela manhã, às 9 horas, eles chegam, às 10 horas eles saem. Eu pedi à irmã licença para olhar outra vez. Acerquei-me da fresta da porta. E se eu fosse Botticelli, iria naturalmente pintar aquela cena inesquecível. A menina pálida de cabelos negros encaracolados, reclinada à cabeceira da cama sobre lençóis alvinitentes. O seu irmão de voz anasalada contemplando-a. E o outro ensimesmado como Deus Eros, aguardando a chegada de Psique. Pedi desculpas à madre e saí correndo. 5 minutos depois, eles voltavam corados. O doutor esteve todo o tempo na tratoria, claro, comendo uma pizza a lenha, não como as pizzas paulistas, a lenha, aquela que veio do fogão tradicional da Itália. Muito obrigado, doutor. Entraram no carro, um cupê aberto. Os meninos estavam silenciosos. Eu olhei pelo retrovisor, percebi que estavam de mãos dadas. Havia lágrimas que não escorriam dos olhos. Quando descemos, eles se curvaram e agradeceram. 10 minutos depois, estavam no traje habitual, cartões postais, cigarros de contrabando, baralhos novos. Quem deseja a guia da cidade? A casa de Romeu e Julieta nós poderemos levar. Naquele dia, às 11 horas da noite, quando eu me dirigia à estação para pegar o trem, e naturalmente contratei um táxi, eu pedi ao gerente do hotel que entregasse aos 2 meninos um envelope. Coloquei todo o dinheiro que eu possuía, 1000 libras esterlinas, em papel moeda. E ali à frente, eu coloquei apenas uma frase: a 2 cavaleiros de Verona. Mas eu pedi que eles entregassem na hora que o carro dobrasse a esquina. Na hora que nós íamos dobrando a esquina, eu vi quando o gerente entregou. Eles olharam, abriram, quiseram gritar. O carro foi adiante. E eu havia encontrado 2 cavalheiros dos velhos tempos da dignidade e da honra, que se amavam, e se amavam tanto que estavam lutando para superar a dor, a fim de serem úteis à humanidade, conforme Jesus recomendara: ama teu próximo como a ti mesmo tu te amas.
Vivemos a hora dos grandes desafios. E no momento em que transubstanciarmos o amor, sem pedir nada, quando formos capazes de irradiar o sentimento de ternura, sem esperar resposta, quando nos resolvermos pelo ministério de dar, pelo prazer de amar, nós teremos realizado o autodescobrimento, nos adentrado na floresta das nossas dificuldades e encontraremos o filão aurífero da plenitude. Nesse dia que não está longe, nós nos poderemos dizer verdadeiramente irmãos uns dos outros. Como Jesus disse com muita beleza: antes eu vos chamei de amigos, agora eu vos chamo de irmãos. Irmãos, anoitece lá fora, a alvorada da era nova começa a atingir a noite plúmbea, com os primeiros raios de ouro do sol que vai nascer. É verdade que existe muita sombra, que existe muita angústia, mas não menos verdade é que existe muito amor. A criatura humana compreendeu que o amor é a solução, e a terra se renova na base do amor das organizações internacionais para o bem. A ONU, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Mental, o Lions, a maçonaria, o Rotary, todos esses órgãos que se dedicam ao amor, desdobram-se e distendem as mãos da solidariedade para a construção do mundo melhor. Nunca houve tanto amor na terra como hoje. Se nós examinarmos a realidade do bem, iremos verificar que o amor é a única esperança para a nossa libertação. Iremos ver que aí estão as expressões do amor aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos direitos da minoria, aos direitos das classes menos privilegiadas, aos direitos da raça, aos direitos da religião, aos direitos da liberdade, criando a era de esperança pela qual todos estamos lutando. Não tenhamos medo de amar. Haja o que houver, sejamos nós aqueles que amamos, mesmo incompreendidos, que experimentemos a honra incomparável de amar. Quem ama, planifica-se, e aquele que deseja ser amado não passa da infância espiritual. Por isso mesmo, neste momento de angústia, demos-nos as mãos, silenciemos a queixa, calemos a rebeldia, e apesar da onda de violência, de sexolatria, apesar da agressividade, da toxicomania, da loucura generalizada, não façamos coro com as vozes anárquicas do medo, com as manifestações arbitrárias do pavor, e digamos: meu Deus, há tanta beleza. Eu queria dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te que eu amo o amor. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, os que tropeçam na escuridão, os que andam na solidão. Por eles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus,
que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa que nora a melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, paralisados, desesperados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou uma tapera, um ninho, ou se está numa favela, um bangalô, um grabato de dor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, de aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.